Olá, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Já virou meu bordão, né? Quem já assistiu aí os vídeos já entendeu, né? Esse cara é repetitivo. Sou repetitivo mesmo. Bom, agradeço quem chegou aqui, né? Sejam bem-vindos a todos, a todas, né? Que chegaram aqui nesse canal de Odin e Friga. Se vocês chegaram aqui, é porque de algum modo esta mensagem é para vocês. Então, espero que eu traga uma mensagem boa através dos deuses, né? Que eles mandem uma mensagem necessária para vocês e que eu consiga então fazer a melhor leitura possível. O canal então é dedicado a Odin e Friga. Odin, o deus do conhecimento, o deus da informação, aquele que sabe, que conhece tudo, né? Porque ele é regente de Asgard junto com Friga, então ele precisa ter todo o conhecimento possível para poder tomar as melhores decisões, para poder saber o que está fazendo. Friga é a esposa dele, também regente de Asgard, a única, né, com o direito legítimo de poder sentar no trono de Odin, ao seu lado ou na sua ausência. Friga é a deusa da família, do lar, do casamento, né? Ela representa a mãe, a tecelã. Normalmente a simbologia dela é as chaves, né? Um olho de chaves na cintura, porque é ela quem comanda a casa, é ela quem manda. Ninguém entra na casa de Odin e Friga sem que ela dê autorização, né? Então, representando que no lar, né, Friga é quem manda, ok? Então, eu peço sempre aos dois que me orientem, que orientem as cartas, que nos deem as melhores informações do que nós precisamos e que traga também os cuidados necessários, ok? Então, peço aos deuses a orientação e vamos realizar a nossa tiragem de hoje, né? Lembrando sempre que é uma tiragem atemporal, coletiva, intuitiva. Muito bom. Depois eu explico daqui a pouco como é que eu faço a tiragem, para quem nunca viu. Não estranhe, eu aceito até a queda de 3 cartas e não uso as cartas ao contrário. Eu deixo que o contexto, né, me diga, me oriente o contexto das cartas, de modo a eu poder saber se a carta está no seu sentido, né? Está no seu... Opa, caiu um 3. Aqui. Ok, vamos ver. Eu gosto de tirar todas as cartas, porque, por exemplo, agora, né, fica meio confuso ainda. Principalmente essa carta do 3 de espadas, bem no meio da leitura. Vamos ver o que o resto tem para nos dizer. Ok. Mais 3 cartas, deuses. Só mais 3 cartinhas. Não, cartas demais. Eu não aceito mais do que 3 cartas, ainda mais agora que faltam só 2. Eu aceito no máximo 2, não mais do que isso. Opa!
Não. 3 cartas. Não vou aceitar. 2. Agora sim. Ok. Vamos ver o que nós temos no oculto. Acho que agora a coisa está, sim, encaminhando. Ok. Uma coisa que eu esqueci de dizer, esse baralho, então, é o Diário de uma Bruxa, que foi consagrado à Frigga, ok? Bom, então vamos lá. Começamos com o 10 de copas. A primeira fila representa o passado, a segunda o presente e a terceira o futuro. E aqui a minha preocupação maior está no presente. Muitas cartas de aviso, alertas vermelhos, alertas amarelo, como eu digo, né? Bom, então vamos lá. Ao que o jogo se refere, ao que a nossa tiragem de hoje se refere? Começando no passado, um 10 de copas. 10 de copas representa o final de um grande amor, o final, né, a realização de um grande amor. Alguém que no passado vocês encontraram ou uma situação que levou vocês a um estado de felicidade muito grande, correto? A realização emocional. No amor, nas emoções, né? Veja o rio lá atrás fluindo, as águas representam as emoções, então elas fluindo naturalmente, né? Aqui também representado como uma família, ou seja, aquela representação de plenitude familiar, de amor familiar, ok? Bom, então isso é o que a carta representa. Então, talvez aqui o que tenha acontecido é que tu tenha encontrado alguém com a qual tu te sentiu muito realizado. Alguém que tu aspirou, ou alguém que tu teve a esperança, ou agora me fugiu a palavra, mas que tu se sentiu realizado, né? Que tu se sentiu completo, que tu te sentiu com capacidade, de repente, de voltar ou ter, né, uma família, ter um equilíbrio emocional, ter uma plenitude emocional. Aqui nós temos depois a carta do enforcado, que nesse jogo é o único arcano maior, tá? Bom, a carta do enforcado representa procrastinação, nesse baralho aqui, representa procrastinação, representa a falta de visão, representa a sensação de prisão. Por quê? Por que ela representa isso? Vejam, a carta do enforcado aqui, né, o bruxo está completamente acorrentado, está de olhos fechados, tá? E com a chave na mão. Então representa que a pessoa está se sentindo aprisionada, presa, mas dentro de si mesmo, porque ela tem as chaves para poder se libertar. Bom, como ela está, vejam bem, ela está entre um 10 de copas e uma carta da torre, então aqui a conotação dela é o sentido ao contrário, tá? Inclusive porque esse bruxo está de olhos vendados, significando que ele não consegue ver, ele precisa abrir os olhos para encontrar as chaves que estão dentro de si mesmo para poder se libertar. Então ele precisa abrir os olhos para ver a situação num ângulo diferente e poder se libertar daquilo que está aprisionando. Como ele está entre essas duas cartas, já vou chegar na torre, aqui significa o contrário. Esse encontro, esse estado de 10 de copas te levou a abrir os olhos. Tu conseguiu usar a força dessas emoções, dessa realização, mesmo que fosse temporária, tá? Aqui não está nos referindo não é uma leitura de amor, tá? Não é uma leitura de relacionamentos. Não, é uma situação que tu enfrentou. Pode ser que essa pessoa aqui já não exista mais na tua vida, tá? É o que me parece, tá? Que é uma situação do passado que não continuou. Tá? Bom, então, essa situação do passado te fez tu abrir os olhos. Alguma coisa aconteceu dentro desse relacionamento, dessa situação, né? Aquilo que te levou a essa sensação de plenitude, de uma coisa máxima.
te fez abrir os olhos. E tu te libertou de alguma coisa que estava te aprisionando, uma coisa que tu não sabia. Era algo interno, era algo dentro de ti que tu te deixou plantar, que tu te deixou se colocar nessa situação, que te fez ficar cego e que te aprisionava e tu não sabia. Tá? Então vejam, até aqui no passado. A carta da torre significa a destruição. Significa que as coisas vão abaixo. Eu, particularmente, eu já comento, cada vez que a carta da torre cai, eu digo, é a carta que eu menos gosto. Eu não gosto dessa carta. Por quê? Porque ela indica destruição. Mas isso é ruim? Não, pelo contrário. A carta da torre representa que aquilo que estava te aprisionando, aquelas emoções, aqueles pensamentos, aquilo que estava ruim, aquilo que realmente não merecia estar dentro de ti, tinha que ser destruído. Então significa que tu desconstruiu tudo aquilo que havia sido construído. Mas eram coisas ruins, eram coisas fracas, eram coisas que te deixavam ruim. Veja, a figura que é muito ilustrativa, né? A torre destruída, a bruxinha com aquela cara de sapeca, né? De malandra, assim, de criança travessa. Viram o que foi que eu fiz? Eu destruí aquela torre. Só que veja, ela não está sendo má. Ela está destruindo algo que de repente poderia matar outras pessoas, poderia se destruir e levar outras coisas junto. Então, era o momento de destruir aquela torre, correto? Mas então por que eu não gosto? Porque não há reconstrução, neste caso está indicando a carta que essa reconstrução foi dolorida. Né? Significa que tu não teve escolha no sentido de como vou fazer de modo a sofrer menos. Indica destruição, invariavelmente, por bem ou por mal, teve que ser destruído, mas não sem sofrimento, não sem dor. É por isso que eu não gosto dela. Às vezes há vários caminhos para serem traçados e alguns deles vão sofrer mais, outros menos. Aqui está indicando, tu não teve escolha. Simplesmente teve que ser destruído. Eram coisas que precisavam ser destruídas, só que tu teve que sofrer no processo. Por causa disso é que eu disse que talvez essa pessoa não esteja mais contigo. Talvez tenha sido alguém extremamente temporário, mas que tu te apegou muito, tu teve muito sentimento, tu teve muita, sabe, uma intensidade muito grande, e tu te sentiu tão realizado. Mas a função disso se foi. E a função disso foi tu abrir os olhos, destruir tudo que estava dentro de ti. E para quê? Para que se destrói alguma coisa? Para tu reconstruir. Construir uma nova torre mais forte, mais bonita, mais estável, tá? Então, ou seja, eu acredito, né? Pelo que eu estou entendendo de todo o jogo, essa pessoa ou essa situação não está mais contigo, tá? Ela foi temporária, mas ela teve uma missão muito importante, tá? De destruir e reconstruir, tá? Te libertar para que tu houvesse a reconstrução, ok? Bom, então agora, a partir daqui, é o período de reconstrução, que agora começa com o presente. Bom, o presente agora é que me chama muita atenção. Ele está num contexto muito estranho. Primeiro começa com um 7 de espadas. O 7 de espadas é a carta da desconfiança. Por que isso? Olhem só a ilustração, né? A janela está aberta, esse bruxo está de uma ação, né? Ele está agindo de maneira cautelosa, cuidadosa. Mas tu não sabe, olhando essa foto, né? Tu não sabe se ele está entrando no castelo para roubar ou para devolver essas espadas, correto? Tu não sabe se ele entrou para roubar e está buscando mais coisas, né? Ou está devolvendo. É a carta da desconfiança, correto? E olhem só, eu gosto de enfatizar muito a simbologia de cada deck, né? Vejam, as espadas representam os pensamentos. Então, hoje, né, o teu pensamento está muito na desconfiança. Só que eu não sei ao que se refere essa desconfiança. Talvez seja em relação a esse 3 de espadas. Veja, começa com um relacionamento e termina. Esse relacionamento talvez termine. Talvez esse recomeço de vida seja para tu recomeçar novos amores, novas paixões,
né? Alguma coisa assim. É um recomeço. Só que agora tu começa com a desconfiança. Atualmente, hoje, tu desconfia das coisas. Veja, a simbologia da carta. As 7 espadas estão divididas em 3 grupos. Começa com o 3 de espadas, que olha aqui, ó. O que aparece bem no centro? O 3 de espadas. O 3 de espadas, já vou aproveitar e fazer a leitura dupla. 3 de espadas são as facas no coração. Aquela sensação de traição, aquela sensação de que tu foi esfaqueado no teu coração. Por isso que eu estou te dizendo, talvez isso aqui, esse grande amor não tenha seguido adiante. Talvez ele tenha sido muito curto, muito temporário. A pessoa que estava contigo, de repente, não queria um relacionamento, só queria um encontro casual, só que tu te apaixonou demais por ela, né? E ela não soube lidar com a situação e de repente seguiu adiante. Mas isso foi muito bom. Só que hoje tu está trabalhando isso e com esse pensamento fixo dessa traição, desse amor que se perdeu. Então isso te leva a medos, né? Te leva a medos de que, e se eu me apaixonar de novo, essa pessoa nova vai se comprometer? Ou será que vai ser mais um encontro casual? Então, é aquela desconfiança do que eu vou fazer. Eu posso confiar na próxima pessoa? Será que ela vai ser alguém que corresponda às minhas expectativas, às minhas esperanças, às minhas vontades? Ou será que vai ser de novo alguém que simplesmente queria um encontro casual e eu me deixei levar, né? Veja, é o 3 de espadas. Na mão dele, do outro lado, está o 2 de espadas, são as escolhas. Então, tu tem as escolhas, né, de o que fazer com isso, correto? Mas isso ele está agarrado a essas escolhas anteriores, está agarrado a essas memórias, né, do 3 de espadas, do sentido de traição, do sentido de abandono, né, do sentido de que não foi correspondido. Isso são as escolhas dele, as escolhas do passado que levaram a essa situação do 3 de espadas, tá? A sensação da traição. E ele está olhando para mais 2 espadas. Significa que hoje tu tem novas decisões. Tu está agarrado às decisões e às emoções de traição do passado. E tu está agora olhando para as novas decisões. O que eu vou fazer daqui para frente? Me agarro a essas memórias, né? Espadas é pensamento, né? Então inclui as memórias. Ali a janela está com as cortinas, né, balançando, então significa pensamento também, os pensamentos entrando dentro da tua cabeça, tá? Só que tu tem que tomar uma decisão. O que eu faço agora com esses pensamentos? Correto? Então, isso tá no começo do teu presente, tá? Então, é o que eu chamo de presente levemente do passado, tá? Para chegar no estado atual, né, do 3 de espadas. Então, hoje, atualmente, né, tu te sente muito assim, com essa insegurança, aquela lembrança, né, mas será que eu vou ser traído de novo? Será que eu vou ter os amores que eu quero, o amor que eu quero, né? E a tua vida parece que está sendo meio que guiada por isso, tá? Essa é a sensação. Esta memória, né? Esse pensamento do 3 de espadas, né? Da lembrança de um coração ferido acima das coisas, te faz tu ver o mundo com tempestade, tempestuoso, né? As coisas não são boas, tu passa a ter pensamentos mais deprimentes, correto? Então, esse é teu estado atual. Agora vamos lá, teu estado atual também levemente no futuro, né? O que isso vai levar? Veja bem, aqui tudo é desconfiança, depressão, sentimentos ruins. Claro, óbvio, né? Vai levar ao estado de 8 de paus. O 8 de paus aqui, ele é representado por uma bruxa que está tentando, né, num estado de quase desespero, de preocupação, controlar um furacão. Vejam, ela convocou um vento e quando viu, tomou proporções, né, muito grandes. E ela não consegue mais ter o controle total. Ela está tentando controlar aquele furacão,
mas ela não consegue tudo, então ela perde um pouco do controle. E ela tem medo de perder o controle completo. Veja, é o estado levemente no futuro, né? O estado atual, essa sensação de confusão, essa sensação de que não sei o que eu vou fazer, essa sensação de as coisas estão tomando uma proporção muito grande. Por quê? Porque tu está alimentando o teu pensamento, tu está mantendo fixo esse pensamento, e paus é paixões. Né? Então, ou seja, as tuas emoções estão tomando proporções tais, né, que é extremamente preocupante. Tu tá sentindo, né? Tu tá começando a sentir que daqui a pouco tu vai perder o controle da tua própria vida, tá? Então é uma carta de alerta, né? Tome cuidado. Essas 3 cartas aqui são muito preocupantes, né? Especialmente essa daqui, o 8 de paus, né? Então tome cuidado para que tu não deixe, né, as coisas perderem o controle, tá? Tu não vai ter controle de tudo, lembre-se, tu não vai ter controle de tudo, é uma ilusão o controle, tá? Mas certas coisas tu pode controlar, controle aquilo que tu possa controlar e evite, né, que esse pensamento dessa traição te alimente emoções a ponto de tu perder o próprio controle. Isso tu tem controle, tá? Essa é a parte que tu tem controle. O que tu vai fazer com as tuas emoções, se tu vai deixá-las tomar o controle das tuas ações, dos teus pensamentos ou não, tá? São as tuas escolhas, as escolhas atuais, correto? Não as escolhas do passado, as escolhas atuais que tu tem. Escolha o melhor caminho para ti, tá? Então, isso é o teu presente. Vamos agora para o teu futuro. Bom, o futuro marca uma coisa melhor, tá? Marca uma coisa melhor. Primeiro, o teu futuro começa com As de Paus. As de Paus é o começo das grandes paixões, né? Paus é paixão, é uma emoção intensa. O As é a carta do começo, né? Então é um começo de grandes paixões. Então indica o seguinte, tá? Superando essa fase, tu vai encontrar alguém, tá? Pode não parecer, mas tu vai encontrar alguém, e aí que vem a parte mais importante. Vai ser um presente dos deuses. Por que isso? Essa carta do As de Paus, a representação dela é de uma bruxa que fez um fogo espiritual. E vejam, tem certos objetos aqui, varinha de condão, um galho de árvore, né, um pincel com um negócio de tinta, uma carta, um livro, né? Vejam, na cultura Wicca, na cultura nórdica, né, na religião nórdica, fé dos deuses, o Ausatru, a gente faz muitas fogueiras espirituais, fogueiras no qual a gente faz oferendas, faz pedidos, faz sacrifícios, né? E eu enfatizo aqui que o sacrifício não tem nada a ver com sangue, não tem nada a ver com animal ou alguma coisa assim. Pode ser pequenos sacrifícios, são pequenos objetos, pequenas intenções, a qual que tu queima, né? E que tu não terá de volta, tá? Como Odin, que teve que dar um olho, né? Teve que se sacrificar arrancando o próprio olho para poder beber do poço de Mimir, tá? Para quê? Para que ele pudesse ter todo o conhecimento disponível. Vejam, isso é o sacrifício, né? É aquela coisa que tu dá, né, com uma certa dor para conseguir, a dor da perda, né, para conseguir alguma coisa em volta. E vejam, esses objetos aqui não estão subindo, eles estão descendo. Então significa o seguinte, tá? A dádiva dos deuses, a dádiva do divino, significa que esse amor que tu tá recomeçando, que tu vai encontrar ou tu já encontrou, mas vai se declarar, essa grande paixão está no teu futuro e ela é divina, tá? Então, diferente deste amor aqui, bem no comecinho, veja como está alinhado, né? Desse amor que te levou a desconfianças também, né? Esse mesmo amor que deve ter rompido te trouxe desconfianças. Agora no futuro, não. No futuro, tu vai ter um amor bem melhor, uma grande paixão. Se vai ser eterna, não vai, é outros 500, mas ela é alguém que te chega, ou uma situação que te chega
através dos deuses, tá? Então nós temos uma ação divina em tudo isso, correto? Essa nova paixão vai te levar a um estado de rainha de pentáculos, tá? Rainha de pentáculos é a rainha da fartura, tá? É a rainha de tudo. E eu gosto de enfatizar, né, cada deck, né, tem uma simbologia diferente, como eu já falo. Pentáculos não significa obrigatoriamente ouro, não significa dinheiro, não significa exclusivamente bens materiais. E eu vou explicar por quê, tá? O símbolo do pentáculos, que é essa estrela, tá? É o símbolo representando os 4 elementos controlados pelo espírito. Veja, se tu quer bens materiais, se tu quer realização profissional, se tu quer realização pessoal, se tu quer no mundo terreno, né? Se tu quer estar bem, tu tem que ter um espírito forte. Tu tem que ter uma mente equilibrada, as emoções equilibradas, tu tem que ter os bens materiais suficientes. E é isso que esse símbolo representa, né? Tu tem que ter tudo um pouco equilibradamente controlado por um espírito. Mas se tu tiver um espírito ruim, se tu tiver tá no momento ruim da tua vida, né? Como é que tu vai progredir? Como é que tu vai ter bens materiais? Como é que tu vai ter dinheiro se tu desperdiça, se tu não sabe gastar, se tu não sabe economizar? Por isso que é muito associado ao ouro, né? Mas na realidade é o concreto, né? Mas o concreto conseguido através desse controle, tá? Então a rainha de pentáculos é uma rainha madura. Vejam, o cabelo dela já não é tão novinho, né? Não é um cabelo mais grisalho, um cabelo mais claro, significando experiência. Ela não é uma rainha inexperiente, até porque para ser uma rainha é bom que seja experiente, uma rainha, um rei, correto? Ambos. E ela está muito ligada à terra. O trono dela é uma árvore, né? O trono dela é um tronco de árvore. Então ela está ligada ao concreto. Ela não se deixa levar pelas emoções. Não pense que vai ser uma rainha que vai ser apaixonada, que vai se deixar levar por conversa fiada. Não, é uma rainha bem centradinha, tá? Ela é bem agarradinha na terra, ela é próspera, então ela não depende de ninguém. Ela é uma rainha que, vejam, ela está numa posição, né, de venha a mim o vosso reino. Traduzindo isso, né, ela não está numa posição de ir até, ela espera que tu venha a ela. Ela é próspera, muito próspera, mas ela não irá atrás de ti, né? Ela tem o reino dela, ela sabe o que ela quer, e se tu quiser, ela tem tudo isso para te oferecer, mas vem a ela não vai a ti, tá? É uma característica desta rainha de pentáculos, tá? Vejam, a pose dela é uma pose de passividade, ela não é uma rainha ativa, tá? Então, esse estado de prosperidade tu vai conseguir através dessa nova pessoa. Tá? Vai ser um estado novo. Pode ser um estado emocional? Claro, pode ser, né? Pode ser que tu volte a sentir essas emoções do 10 de copas, mas agora de uma maneira mais estável, de uma maneira mais terrena, de uma maneira mais concreta. Por isso que é pentáculos e não uma rainha de copas, correto? Esse estado de plenitude emocional vai ser atingido, mas de uma maneira mais calma, de uma maneira mais centrada, tá? E não de uma maneira apaixonada. Mas agora vamos aos 5 de espadas. Esse 5 de espadas aqui é uma carta de alerta. Vejam, o 5 de espadas representa atitudes, né, que machucam as outras pessoas, né? Essa bruxa que está fazendo um feitiço, ela tem aquela cara assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou certo. Mas veja, essas atitudes dela, esse feitiço, está preocupando as pessoas em volta. Uma bruxa está chorando e a outra está extremamente preocupada porque as atitudes dessa bruxa não são de acordo com o que elas pensam. Então mostra, né? Mostra assim, ó. Temos agora 2 situações, ela na posição correta e na posição invertida, tá? E, novamente, a simbologia, né? Olha só, 2 de espadas, 2 espadas na mão, representam 2 de espadas, que representam as escolhas, o pensamento entre as escolhas, ou seja, decisões.
e o 3 de espadas. Ó, o 3 de espadas está muito forte nesse jogo. Ele aparece 3 vezes de maneira direta e uma vez de maneira direta e 2 indireta. O 3 de espadas, tu vai magoar, tu vai, sabe, tu vai ferir corações, tu vai ferir o emocional, teu pensamento, né, as tuas atitudes. Gosto de enfatizar, não existe atitude sem pensamento, mas existe pensamento sem atitude, tá? Então, teu pensamento, tuas decisões, as tuas ações baseadas nisso vão magoar todo mundo em volta, tá? Então, o primeiro pensamento, a primeira leitura é esta, tá? Então, a carta direta. Por isso é uma carta de aviso, tá? Tome cuidado no teu futuro com as tuas decisões para que isto não aconteça. Como está no futuro, são possibilidades. Correto? Tudo isso aqui são possibilidades. A decisão é tua de como tu vai lidar. No caso aqui do As de Paus, qual é a tua decisão? Receber. Tem que estar numa posição de recebimento. Tu tem que estar pronta para receber essas dádivas do Deus. No caso, essa pessoa, né? Ou a situação. Se tu não quiser, aí nada disso vai se concretizar. Tá? Então, tu sempre tem, especialmente no futuro e no presente, tu tem como mudar. Eu estou lendo uma possibilidade, aquilo que seria o ideal para ti. Então a primeira coisa é, tome cuidado para que, se tu começar a perceber que as tuas decisões estão afetando os outros, ouça os outros, preste atenção um pouco, porque de repente tu pode estar tomando atitudes que podem ser certas, mas mesmo certas, machucam as outras pessoas. Então qual é a sensação? Às vezes nós temos que tomar uma decisão que machuque o menos possível, e principalmente se nós buscarmos as alternativas. Se nós não buscarmos alternativas, como é que nós vamos ter isso? Correto? Então, isso é extremamente importante, tá? Agora nós também temos a leitura invertida. Essa situação eu vou ter que ler as duas. A leitura invertida é exatamente o oposto, né? Ou seja, tu talvez pare de magoar as pessoas. Veja, está em cima do 8 de paus, a carta do redemoinho, a carta do perder o controle. Talvez tu retome esse controle. E aí, inclusive, tu pode buscar, né, tu pode buscar o perdão, tu pode buscar a reconciliação com aquelas pessoas que tu magoou, tá? Então, ou seja, tu pode parar de magoar as pessoas, tu pode parar de se magoar. Então essa leitura aqui agora fica nos dois sentidos, tá? No sentido inverso, né? na carta invertida, em que então tu vai tomar as melhores decisões e não vai mais magoar as pessoas, tá? Porque tu vai estar mais equilibrado, tu vai estar mais feliz, tu vai estar melhor. E onde é que a gente vê isso? Né? Nas cartas do oculto. Eu gosto de enfatizar muito, eu adoro essas cartas. Essas cartas aqui, para mim, são as mais importantes de todo o jogo, de toda a tiragem. Né? Por quê? Porque elas não têm uma linha temporal. Elas mostram o conjunto todo da tiragem. Então, começa com o 6 de paus. O 6 de paus é a carta do reconhecimento. As tuas paixões, as tuas emoções, as tuas realizações, né, vão ser tão plenas, tá? Que tu vai se sentir reconhecido, tu vai ser reconhecido. Começa pelas pessoas lá no fundo, ó. Vejam, elas estão desbotadas. Ou seja, tu nem vai perceber isso, elas não estão em primeiro plano, elas estão nas tuas costas, tu não está vendo, a bruxinha ali não está vendo, ela está fazendo um gesto de carinho, né, de dar aquela rosa, de dar aquela prosperidade, de dividir aquilo que ela tem, e ela nem presta atenção à sua volta. E as pessoas desbotadas ali, então, representam o quê? O fato de que tu não vai ver, elas não estarão tão próximas de ti, tá? Está no oculto. Correto? Mas vai ter gente que vai ver, que vai reconhecer, que vai agradecer essa tua mudança. Veja, tudo isso é para tu mudar de atitude, tu mudar a tua relação contigo mesmo e com o mundo. E isso vai te levar a um 9 de copas. A um estado de calma, de plenitude, sabe? De equilíbrio entre o terreno e o emocional, entre o mental e o emocional. Né? Então tu vai estar em paz, tu vai estar realizada. 9 de copas é uma carta de realizações, correto? Tu plantou, tu colheu, tu fez, no caso emocional, né? O lado emocional. Tu não vai ter mais todo esse processo
é para que tu atinja esse estado de calma, né? As tuas emoções em equilíbrio, né? As taças estão numa pirâmide, correto? Então tá tudo indo bem, tá? Agora, nós temos o 5 de pentáculos. O 5 de pentáculos é uma carta de aviso aqui, correto? Por quê? Veja, tu tem que tomar cuidado. Tu pode se sentir, é uma carta que mostra, né, uma bruxa na tempestade, procurando um abrigo, tendo outras pessoas, né, à sua volta, no caso uma criança, e ela está procurando abrigo, mas ela não sabe se vai encontrar esse abrigo. Ela não sabe se ao bater na porta, né, ela vai conseguir ter uma pousada para aquela noite. Então é a carta que mostra, né? Tome cuidado com os teus pensamentos, com as tuas emoções, né? Principalmente a questão do teu equilíbrio entre os 4 elementos e o espírito, de modo que tu consiga ver que tu não está abandonado. Procure pessoas, não se sinta isolado, sozinho, abandonado, atirado ao relento. Não, é uma carta para tu te avisar. Tome cuidado com isso, tá? Essa carta também é dividida entre o 4 de pentáculos e o 1 de pentáculos, tá? E aí, o significado do 4 de pentáculos, né, é bastante importante, porque 4 de pentáculos significa o apego, né? Tu tá te sentindo isolado, tu tá te sentindo abandonado, mas não é uma coisa interna. Tu está apegado às tuas emoções, tu tá apegado àquilo, né, que tu tem uma sensação de falta, mesmo tendo tudo. Esse apego a essa sensação de falta é que está te levando a esse estado. E o 1 de pentáculos é a carta do está indo tudo bem, está tudo correndo como se deve. Não, aqui é o contrário, é o sentido inverso, tá? Então as coisas não estão indo bem, mas por que não estão indo bem? Porque tu está apegado. Então essa sensação de abandono, ela não precisa ser real, tá? Ela pode ser uma sensação devido a esse teu apego exagerado em coisas que tu não deve se apegar. E aí isso te aprisiona dentro desse estado aí de abandono, tá? E isso também pode causar o abandono real. Por quê? Porque no momento que tu te isola das pessoas, que tu te fecha dentro de si, as pessoas se sentem inalcançáveis. Tu te torna inalcançável a elas. Então elas veem que tu não tá acessível e elas te abandonam, tá? E aí vai reforçar mais ainda. Mas é uma carta que tu pode, ela está permeando toda a tiragem, só que, veja, é uma carta que está alertando. Tu tem controle, tu tem como mudar esse estado. Depende exclusivamente de ti, tá? Então eu acho que por hoje é isso, né? Eu não consigo fazer leituras rápidas. Eu espero ter esclarecido algumas coisas, espero ter ajudado vocês. A quem ficou até aqui, muito obrigado. Quem desejar deixar alguma coisa por escrito aí, pode usar aí o campo para deixar as opiniões de vocês. Se vocês gostaram, ótimo. Se não gostaram, falem o que não gostou, deixem claro o que está, porque o que vocês não gostaram, por quê? Porque eu posso, de repente, melhorar alguma coisa, né? Vejam bem, o que eu posso melhorar, né? A leitura das cartas, alguma coisa assim, porque a mensagem eu não controlo, né? Eu só venho aqui e faço a leitura. Mas eu gosto de ouvir quando alguém diz assim, olha, isso aqui, sabe, isso aqui pode melhorar, qualquer coisa, tá? Ok? Muito obrigado, um bom final de semana, uma boa semana, que Odin, Frigga, todos os deuses cuidem de vocês, orientem vocês e façam vocês terem uma vida melhor, como está indicando aqui a tiragem, ok? Então, até a próxima leitura, né? Que amanhã ou quando for a próxima, é uma leitura diária ou quase diária, tá? Agradeço muito, até a próxima. Tchau, tchau.